Oi pessoal, tudo bem? Então, eu sou a prof. Ana Helfer Schneider, professora de Bioquímica, e a nossa aula de hoje vai ser sobre o metabolismo dos aminoácidos e das proteínas. Então, para iniciar, a gente vai começar falando sobre o nitrogênio atmosférico. O nitrogênio atmosférico, antes que ele possa ser utilizado pelos animais, ele precisa ser reduzido a N2, né? E isso quem faz esse processo de N2 é micro-organismos, plantas, descarga elétrica. E assim, então, ele pode ser incorporado, né, em aminoácidos e proteínas. Nós, seres humanos, a gente consegue sintetizar apenas 11 dos 20 aminoácidos, né, que são utilizados para síntese de proteínas. Lembrando que a gente tem aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos essenciais, ou aminoácido essencial, é aquele aminoácido que não pode ser sintetizado e que ele deve ser, né, obtido através da dieta. O metabolismo, né, dos aminoácidos, ele compreende uma grande variedade de reações sintéticas, de síntese, né, na verdade, e reações degradativas. E essas transformações químicas dos aminoácidos, ela é um pouquinho diferente do que ocorre com os carboidratos e com os lipídios, pois ela envolve esse elemento, né, o nitrogênio. E nessa imagem que vocês podem ver aqui, a gente tem, né, o resumo desse processo que envolve todos os aminoácidos, o metabolismo dos aminoácidos. É importante a gente dizer, né, que as proteínas, elas estão as nossas proteínas, elas estão em constante degradação e síntese, processos de degradação e síntese. Né? E as proteínas que a gente ingere através da dieta, elas precisam então primeiro ser hidrolisadas, quebradas no trato gastrointestinal em aminoácidos, né? E os aminoácidos ingeridos, então, eles vão ser utilizados na síntese de proteínas, né? Então é um dos processos, síntese das proteínas intramusculares, ali em cima, vocês podem enxergar ali em cima, né, na etapa da nossa imagem. Os aminoácidos, né, que não vão ser utilizados na síntese de proteínas, eles então vão ser oxidados, eles vão ser quebrados por fornecimento de energia. É importante também a gente lembrar que não existe reserva de aminoácidos, assim como tem, né, dos carboidratos e dos lipídios. Então, os mamíferos, né, os seres humanos, eles sintetizam certos aminoácidos e outros a gente precisa retirar da dieta. Esses aminoácidos, né, em excesso que são provenientes da dieta, eles vão ser então convertidos em metabólitos comuns e vão ser então, né, o excesso vai ser eliminado através da urina. É bem importante a gente dizer também que os aminoácidos, eles ainda podem ser utilizados, né, são usados como precursores da glicose, através, né, da gliconeogênese. Eles também podem ser convertidos em ácidos graxos ou em corpos cetônicos, que são, então, o que a gente chama de combustíveis metabólicos. Vou explicar agora um pouquinho o processo, né, de digestão das proteínas. Então, as proteínas e os peptídeos que são oriundos da nossa dieta, né, eles vão ser quebrados no trato gastrointestinal por enzimas proteolíticas, por enzimas que vão quebrar, né, essas proteínas e então vão ser degradadas em aminoácidos. Essas enzimas proteolíticas, elas são secretadas por 3 órgãos diferentes: o estômago, o pâncreas e o intestino delgado, tá? E aí, então, né, esses aminoácidos, depois de serem quebrados, eles vão ser absorvidos pelas células intestinais, né? Os dipeptídeos vão ser quebrados através de dipeptidases em aminoácidos e vão então via veia porta, né, passar pelo fígado e entrar na circulação geral. Então, após a digestão das proteínas, a concentração de aminoácidos no sangue, ela se eleva, né? Porém, esse aumento é pequeno, ele não é um aumento muito grande que nem ocorre com a glicose. É importante também a gente dizer, né, que a digestão e a absorção das proteínas, ela dura mais ou menos de 2 a 3 horas, né? E a absorção pelas células, ela é mais, né, demora em torno de 5 a 10 minutos. Esses aminoácidos livres, então, eles vão entrar nos capilares sanguíneos e vão ser transportados até o fígado, né, onde então vão ser divididos, né, nos tecidos alvos, ok? Bom,
aminoácidos que foram absorvidos pela célula, eles têm alguns destinos possíveis, né? Então, o primeiro deles é síntese de proteínas, né? Então, vão renovar as nossas proteínas. Vão, então, e os excedentes, né? O que eu não for usado, esses aminoácidos excedentes, eles vão, então, eles não são armazenados, né? Como eu disse, a gente não tem um processo de armazenamento. Então, eles vão poder ser utilizados como ATP ou então no metabolismo. E eles, então, vão ser oxidados, né? Para geração de energia. Né? Então, a maior parte dos aminos, do grupamento dos aminos dos aminoácidos, eles são convertidos em ureia. Em torno de 86% a gente converte em ureia, tá? Então, durante o estado absortivo dos aminoácidos, né, esses aminoácidos eles passam a circulação e vão tomar alguns destinos, que são, né, síntese de proteínas, deixa eu voltar aqui, síntese de proteínas, síntese de peptídeos menores, síntese de substâncias nitrogenadas, síntese de outros aminoácidos e o catabolismo, que é para geração de energia, ok? Que é essa imagem aqui que eu mostrei lá no início, né? Então, aqui a gente consegue ver todos os destinos. A gente pode fazer as proteínas intracelulares, o grupamento amino vai ser utilizado para substâncias nitrogenadas e o esqueleto de carbonos vai ser utilizado para transformar, né? Gerar energia e o excesso vai ser transformado em acetil-CoA, em lipídios ou em glicose, ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho do metabolismo dos aminoácidos, né? Recomenda-se que um adulto, né, ele tenha uma ingestão diária de proteínas de aproximadamente 100 gramas, ok? E aí, então, depois do processo de digestão, né, depois do processo de absorção desses aminoácidos, eles, então, vão entrar nessa questão, vão sofrer, né, o metabolismo desses aminoácidos, ok? E aí, né, os aminoácidos, eles podem sofrer degradação oxidativa, eles podem sofrer, né, o catabolismo em 3 circunstâncias que a gente diz metabólicas, né? Então, durante a renovação das proteínas celulares, né, então alguns aminoácidos vão fazer degradação oxidativa. Caso não sejam, então, utilizados, né, para essa síntese de proteínas, esses aminoácidos que foram ingeridos em excesso, né, além, então, das necessidades corporais, além dessa necessidade que a gente precisa de nitrogênio, dessa biossíntese, né, então, o principal objetivo é fazer essa biossíntese das proteínas. E, então, o excedente vai ser catabolizado. E os aminoácidos livres, né, eles não podem ser metabolizados, então eles precisam eles estão sempre sofrendo metabolismo, ele não fica circulando na corrente sanguínea sem algum objetivo. Durante o jejum severo é uma outra situação em que a gente vai utilizar, né, ou no diabetes mellitus, então quando os carboidratos, né, a glicose não está disponível dentro da célula, vai então as proteínas corporais, ou então as proteínas que a gente está ingerindo, eles vão ser quebrados em aminoácidos e esses aminoácidos vão ser utilizados como combustíveis, ou então em dietas específicas, né, como uma dieta rica em proteínas e pobre em carboidratos, essas proteínas vão ser utilizadas como combustíveis. Lembrando que ele não é a via preferencial dos aminoácidos é a renovação das proteínas, o excesso vai então sofrer o catabolismo, ok? E o catabolismo, as etapas de degradação dos aminoácidos, né? A gente, né, então, comenta, né, que o metabolismo, a degradação, o catabolismo dos aminoácidos, ele ocorre, né, em algumas etapas. A primeira etapa é a transaminação, tá? Então, a transaminação ela vai ocorrer, né, quando o grupamento amino de um aminoácido passa a um cetoácido por ação de enzimas transaminases. Então, ela vai pegar o grupamento amino e daí vai transferir, né, para um cetoácido.
Já a desaminação é a segunda etapa. Então, a primeira etapa é a transaminação. A segunda etapa é a desaminação. A desaminação é a retirada do grupamento amino, né, pelas desaminases. E aí vai produzir a amônia. E a terceira etapa é o ciclo da ureia, que ocorre no fígado e um pouquinho no rim também, que vai converter essa amônia, que é extremamente tóxica, em ureia, tá? Assim, né, o primeiro estágio do catabolismo, né, dos aminoácidos é a remoção do grupo alfa-amino, tá? As duas vias enzimáticas são a transaminação e a desaminação. A transaminação, né, a gente, né, considera essas reações de transaminação como o primeiro passo na degradação dos aminoácidos, tá? E essa transaminação que vocês podem ver nessa imagem, né? A transaminação, né? É o processo, então, como o próprio nome indica, transferência da amina de um grupamento para outro, tá? Essas transaminações, elas são realizadas, são catalisadas por enzimas, que a gente chama de aminotransferases, e vai então retirar o grupamento amino do aminoácido e vai transferir para um outro, né, para um alfa-cetaácido que a gente né, chama. Então, vai fazer essa transferência, tá? Então, esses grupamentos aminos, eles são transferidos principalmente, né, para o alfa-cetaglutarato. E aí, então, vai ser convertido depois em glutamato. Então, é um receptor, né, desses grupamentos amino. Então, essas enzimas, né, elas também servem como marcadores do funcionamento do nosso, né, a gente consegue medir essas enzimas e ela vai determinar, então, se tem um processo patológico ou não, principalmente no fígado. Como ela ocorre basicamente no fígado, a gente consegue, então, medir essas aminotransferases e determinar, né, se o nosso fígado está funcionando de forma adequada, de forma correta, ok? A outra etapa, né, é a retirada, é o que a gente chama de desaminação oxidativa. E a desaminação oxidativa, que é a segunda etapa, né, a etapa seguinte, é quando então a gente retira o grupamento nitrogênio desse glutamato, né, por uma enzima específica, que é a enzima glutamato desidrogenase. Então, ela retira o grupamento amino, gerando, então, uma molécula inorgânica, que é a amônia, ok? Que é o NH3, que também, né, existe na sua forma protonada, que é o íon amônia ou amoníaco, que é o NH4+. A produção da amônia, né, ela gera um problema fisiológico, porque a amônia é extremamente tóxica, tá? Então, inclusive, né, tem pessoas que sofrem intoxicação, tem algum dano hepático, não consegue converter essa amônia em ureia, e aí gera problemas fisiológicos, tá? Então, o fígado, ele é o principal, é o único órgão que é capaz, então, de fazer a desaminação oxidativa. Por isso que nessa imagem eu tô mostrando o fígado. Então, o fígado, ele retira esse grupamento amino, né? E aí, vai conseguir, então, transformar a amônia em ureia, tá? Vai conseguir converter a amônia em ureia através do ciclo da ureia, né? Então, que é a terceira etapa do metabolismo das proteínas, né? Então, ela vai sofrer transaminação, desaminação e ciclo da ureia. E no ciclo da ureia, né, que tem baixa toxicidade e vai, então, e muita solubilidade, vai ser excretada, então, né, pela urina. Esse processo, então, de retirada do grupamento amino, ele envolve o glutamato, né? E é em 2 passos, né? Então, o primeiro se retira o grupamento amino e depois, né, ocorrem reações subsequentes que vão unir 2 grupamentos amônio formando a ureia, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né,
sobre o ciclo da ureia. O ciclo da ureia, né, ou o ciclo da ornitina, ele é um ciclo de reações bioquímicas que vai ocorrer, então, em animais terrestres que vão produzir a ureia, a partir do amoníaco ou então do íon amônio, tá? Ela ocorre parte na mitocôndria e parte no citoplasma da célula, principalmente, né, nos hepatócitos, então, que são as nossas células do fígado, e ocorre também em menor grau no rim. O ciclo da ureia, ele é muito importante, né, porque, como eu já disse, a amônia é muito tóxica, e muito mais tóxica que a ureia. Então, logo, né, quando tu tem um mau funcionamento desse ciclo da ureia, por alguma insuficiência hepática ou algum problema genético, vai resultar em uma complicação que a gente chama de encefalopatia hepática. Então, o fígado, né, não dá conta de produzir a ureia e aí acaba causando essa intoxicação. O ciclo da ureia, então, ele constitui, né, de 5 reações bioquímicas, né, 5 reações subsequentes, 2 dentro da mitocôndria e 3 no citosol. O ciclo, então, ele vai utilizar 2 grupamentos amino, né, e um que vem da amônia e outro que vem do aspartato, e também vai utilizar carbono que vem do bicarbonato. E aí vai formar a ureia, que ela é relativamente atóxica. Aqui em cima tá a ureia, ok? Esse ciclo é extremamente importante, então, né? E às vezes acontece de algumas crianças recém-nascidas nascerem com deficiências genéticas, né? Que não falta essa enzima que consegue transformar a arginina em ornitina. E aí, com isso, sofre intoxicações, tá? Depois, então, né, essa ureia ela vai ser transportada pelo sangue até os rins, aonde vai ser filtrada e excretada na urina, que é, então, o destino dessa ureia, e a gente, então, vai devolver para o meio ambiente, né, a ureia, o nitrogênio, para conseguir, então, seguir o ciclo do nitrogênio. Bem importante essa imagem aqui que eu vou ampliar para vocês. Então, como vocês podem ver, né, essa imagem, ela resume todo o metabolismo dos aminoácidos, né, das proteínas e dos aminoácidos. Então, a gente vai ingerir proteínas da dieta, a gente tem proteínas endógenas, principalmente no nosso músculo, né? Então, vão ocorrer reações de transaminação e desaminação nesses processos, né? E aqui no 1 indica a digestão e a absorção, né, processo de digestão e absorção. No 2, pode sofrer, né, uma degradação de proteínas do tecido, músculo, para obter os aminoácidos. E esses aminoácidos também podem ser utilizados, né, nessa via 3, que é a síntese de proteínas. Esses aminoácidos, então, vão, através de aminotransferase, sofrer o processo de transaminação, né, em alfa-cetoácido. Esse alfa-cetoácido, ele pode ser utilizado para oxidação. O que seria essa oxidação? Ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa, tá? Que a gente já viu em outros momentos. Esse alfa-cetoácido também pode ser transformado em carboidratos, em glicose aqui na via 5, né? Que é a gliconeogênese, ok? Esse alfa-cetoácido, que teve origem dos aminoácidos, também pode ser convertido em lipídios, ok? Lembrando que aqui é o esqueleto carbono, o grupamento amino, né, já foi utilizado em outro processo, ok? Então é o esqueleto carbônico. Essa glicose que está aqui também pode ser transformada em alfa-cetoácido, né? O acetil-CoA é o oxalacetato que vai gerar o acetil-CoA é um exemplo, ok? E o outro processo aqui é o 7, né, que é a glicólise, que vai gerar, então, esse acetil-CoA, tá? E aqui, então, a gente tem, né, o processo de desaminação, né? Então, aqui em cima é a transaminação e aqui é a desaminação. No processo de desaminação, a gente vai retirar, né, o grupamento amônio, a amônia, que vai ir para o ciclo da ureia para ser eliminada do corpo. Ok? Então, esse quadro
resume o metabolismo dos aminoácidos e das proteínas. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa explicação de hoje. Esse é um dos assuntos mais difíceis dentro da bioquímica, né, porque envolve muitas reações. E espero que tenha ajudado vocês, tá bem? Fiquem bem. Tudo de bom.